Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana de paz que o Senhor nos concedestes. Obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida, online, cada um no seu lar. Muito obrigado, ó Deus, por este culto que ora se inicia. Nos abençoe, Senhor. Fale conosco através dos louvores que serão entoados para a glória do teu nome, Senhor. Nós queremos continuar te pedindo, Senhor, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde livre de todo o mal, principalmente desse vírus, ó Deus, que está acontecendo algumas mudanças, algumas variações. Queremos, ó Deus, que o Senhor continue conosco, nos ajudando, Pai. O Senhor é nosso Pai por excelência, por isso que nós recorremos ao Senhor, ó Pai. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor já tem feito. Nós só temos a agradecer, Senhor. Se é uma palavra que nós não podemos esquecer, que não deve sair da nossa boca, é gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelas nossas famílias reunidas, Senhor. Obrigado pela união das famílias. Continue abençoando a nossa querida IBM, Senhor. Fale conosco através dos louvores e também através da tua palavra nesta noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Mas a cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim
perdão. Esse me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Estamos iniciando mais uma mensagem da palavra de Deus nesta noite, do coração de Deus para o seu coração. Irmãos, esse mês de janeiro, então, nós estamos totalmente online. E pelo andar da situação que estamos percebendo no nosso país, provavelmente vamos ter que prorrogar por mais meses o culto presencial. Mas o importante é que nós estamos aqui, louvando e glorificando ao Senhor nos cultos online. E que o Senhor possa nos abençoar. Eu quero pedir a todos os amados irmãos, se estiverem precisando de alguma coisa, seja material, espiritual, esteja entrando em contato, ou comigo, com o pastor, ou então com um dos diáconos, que nós vamos estar viabilizando os recursos, ajudando você de alguma forma. Nós todos passamos por dificuldade nesta pandemia, mas uns passam até mais dificuldades do que outros. Então, se você estiver passando alguma dificuldade, não fique calado, fale. Fale que a nossa igreja, a IBM, vai chegar até você e de alguma forma vai te ajudar. Tá ok? Não fique constrangido. Pode falar. Ou materialmente, ou espiritualmente falando. Ou psicologicamente também. Tá bom? É um recadinho que eu queria deixar para você, meu irmão. Mas espero que todos estejam bem. Os cultos da Escola Bíblica Dominical, ou melhor, a Escola Bíblica Dominical está indo bem, está em andamento. Os cultos de oração às quartas-feiras também está uma bênção. E o de domingo à noite também. E continuemos assim. E que Deus possa continuar nos abençoando. Esta noite, meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra que se encontra lá em Gênesis capítulo 42, do versículo 7 ao 21º, de 7 a 21. Gênesis 42. Eu quero meditar com você no tema curando as feridas da alma. Curando as feridas da alma. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus nesta noite. O texto nos diz o seguinte: José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu:
Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui, enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre José, quando ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele só não mandava mais que Faraó, mas em tudo ele dominava. José foi um homem muito abençoado por Deus. José estava dentro do propósito de Deus. É importante a gente saber que tudo o que aconteceu com José fazia parte do projeto de Deus. Muitas coisas acontecem, mas fazem parte de um projeto de Deus. Muitas vezes a gente só critica, fala mal, acha ruim. Realmente, muitas vezes não é agradável, mas nós vamos perceber no decorrer dos acontecimentos que Deus tinha um plano na vida de José, que ele ia fazer uma maravilha, tanto para o Egito quanto para os filhos de Israel. E isso fazia parte, então, deste plano. E José, apesar de ser o segundo maioral lá no Egito, ele estava com uma ferida na alma. O tema é sarando as feridas da alma, ou curando as feridas da alma. E ele tinha uma ferida, mas percebam no decorrer da mensagem, porque haverá textos sequencialmente que vão falar a respeito de como Deus trabalhou na vida do José. É importante a gente saber também que José foi um homem como nós, sujeitos a dores, às pressões da vida. Então não é alguém fora da realidade. Ele foi um homem que, apesar de estar num projeto maravilhoso de Deus, ele é um homem que sentia dor, ele sentia fome, frio, ele sentiu angústia, ele sentiu ser rejeitado por seus irmãos. Ele foi vendido como uma mercadoria, ele se sentiu um objeto em certo tempo da vida dele. Então ele passou por muitas lutas, muita dificuldade, mas isso serviu para ele ser aperfeiçoado, ser até tratado
num determinado momento da vida dele. E esse foi o momento entre o capítulo 42 e o 45 de Gênesis. Houve um tratamento da parte de Deus para que ele fosse curado na alma. Ele foi curado na alma porque ele tinha umas feridas, algumas até profundas, que ele alimentava. Ao invés de curá-las, ele até guardava. Mas nós vamos perceber o quanto e como Deus trabalha na vida dos seus escolhidos, na vida dos seus servos. E vamos perceber o quanto humano nós somos como servos de Deus, como filhos do Altíssimo. A primeira evidência que José tinha uma ferida na alma é que ele, num determinado momento, ele usou máscara. Percebam que nesse texto que nós lemos, no capítulo 42, 7, a parte A do versículo, ele reconheceu os seus irmãos. Os seus irmãos não o reconheceram, mas ele reconheceu que era a sua família que estava ali, eram os seus irmãos. Os mesmos que haviam rejeitado, que haviam vendido, que haviam magoado muito a José. Mas ele reconheceu. E ele não se revelou. Num determinado momento ele usou máscara. A gente tem que entender e tem que até aceitar isso. Uma evidência de uma ferida na alma é que as pessoas usam máscaras. Isso precisa ser tratado, é lógico, porque a pessoa não quer se mostrar, ela tem medo de se revelar. Pode ser um trauma que aconteceu no passado, pode ser um abuso que teve na infância, mas, enfim, ela acaba ficando com essa ferida na alma e usa máscara, fica no anonimato. É mais fácil. É melhor se esconder atrás do muro, através de máscara, para não se mostrar quem é. Às vezes a pessoa quer se mostrar muito o que é e acaba sofrendo. Nesse primeiro momento, o José ele usou uma máscara para não se revelar aos seus irmãos. E quem usa máscara tem realmente medo que descubram quem ele é no profundo do seu ser, no profundo da sua vida, no profundo dos seus sentimentos. Pessoas usam máscaras porque querem se esconder, porque têm medo de se revelar. E acaba cultivando essa ferida. Sofre sozinho, sofre calado, não fala com ninguém e fica ali. Muitas vezes com uma ferida na alma sem ser tratada. Mas aí Jesus já nos tratou, mas tem muitos filhos de Deus salvos por Cristo Jesus que ainda alimentam feridas na alma. E Deus, tenho certeza que não fica feliz em ver os seus filhos com feridas na alma, usando máscaras. Porque o filho de Deus tem que ser espontâneo, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Ele não deve estar se escondendo através de máscaras. Ele tem que ser o que é e pronto. Ser bem verdadeiro. É melhor a gente ser verdadeiro e algumas pessoas até não gostarem muito da do nosso verdadeiro eu, mas pelo menos você é verdadeiro. Ruim é aquela pessoa que você pensa que é uma coisa e depois ela se revela exatamente o contrário. Aí vem a decepção, vem até alguma mágoa por trás disso. É melhor sermos sinceros. Sermos sinceros com as pessoas e sermos sinceros com Deus também. Tem pessoas que conseguem se esconder de Deus. É impossível a gente se esconder de Deus. Impossível. Mas tem gente que tenta.
Das pessoas, sim. As pessoas são enganadas, as pessoas são ludibriadas, as pessoas pensam uma coisa de nós e muitas vezes não é bem aquilo que mostramos ser. Tem muitos de nós que estão com ferida na alma e mostra somente aquilo que quer revelar, mas não revela o profundo do seu ser. Mas o servo do Senhor deve viver sem máscara, andar sem máscara. Não essa máscara da proteção pelo Covid, essa aí todos nós temos que usar. Aliás, usem a máscara quando sair de casa, tá bom? Usem a máscara se precisar sair, tá? Se não precisar, melhor ainda. Mas essa máscara pode e deve usar. Eu estou falando uma outra máscara, é uma máscara no sentido psicológico, no sentido emocional que eu estou falando. De usar máscara, de se esconder através de uma aparência que não é a verdadeira. Então a primeira evidência de que nós temos uma ferida na alma é o uso de máscaras. E realmente foi o que aconteceu com José no primeiro encontro, no primeiro impacto. Ele não quis se revelar, com medo de sentir dor novamente, não sabemos, mas naquele momento a ferida estava aberta e ele estava usando máscara. Uma outra evidência que a gente percebe claramente na vida do José e naquele momento é que ele teve uma reação agressiva. Então a segunda evidência é uma reação agressiva. Isso está no capítulo 42, no versículo 7, só que é a parte B. Ele foi agressivo. De onde vocês vêm? Vocês são espiões. Ele foi agressivo e ele sabia que não era. Aí é que está o problema. Olha a ferida instalada aí. Ele sabia que não eram espiões. E eles falaram, não somos espiões, nós estamos aqui porque nós precisamos comer, precisamos comprar comida, levar para a nossa família, para o nosso pai, que nós estamos passando fome. E realmente, aquele momento já era um momento de fome, já estava no segundo ano da escassez. Houve 7 anos de fartura e haveriam para frente 7 anos de escassez, de fome. E já estavam no segundo ano. E eles desceram de Israel, vieram até o Egito para poder comprar comida. Era essa a verdade, era isso mesmo. E José sabia disso. Mas não, ele fez todo aquele teatro lá e fez uma reação muito agressiva. Então, possivelmente, ele teve uma reação de quem lembrou do que já passou, do que estava no coração dele, uma revolta, uma amargura dentro do seu coração, ao perceber que aquelas pessoas que estavam ali na sua frente, muito embora sendo seus parentes, seus irmãos de sangue, mas tinham feito mal para ele. Aí foi uma reação agressiva, então, essa evidência. Nós passamos alguns momentos difíceis na nossa vida e até ficamos irritados com alguma situação, mas uma ferida na alma é aquela pessoa amarga, azeda, está sempre de mau humor, está sempre com ruga na testa, pessoas que estão de mal com a vida. O servo do Senhor jamais pode ser assim, pode até passar por uma situação difícil, uma situação financeira, uma situação de enfermidade e ficar irritado por algum tempo, mas isso tem que passar, porque se você demonstrar sempre essas reações agressivas por qualquer situação que acontece na vida, isso pode estar instalado aí uma ferida que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. E a reação de José, eu vou fazer uma pergunta para você, parecida com essa do José. Qual seria a sua reação se você encontrasse hoje, viesse até você encontrasse cara a cara com uma pessoa que lhe causou muito mal? Qual seria a sua reação?
reação agressiva, neutra, passiva. E dependendo de como você reagir, vai ser como está o seu coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E José falou aquilo que o coração dele estava cheio naquele momento. Naquele momento ele estava com uma ferida aberta. Como está o seu coração? Será que o seu coração está com alguma ferida aberta? Como você trataria uma pessoa que te magoou, que te traiu, que ofendeu você, que te deu um prejuízo, até financeiro, não sei. Como você reagiria se essa pessoa chegasse até você e viesse conversar com você? Qual é a sua primeira reação? A do José nós vimos. Ele fez questão de não se mostrar que era o irmão e foi incisivo ali na resposta agressiva e até caluniosa, porque não era verdade aquilo que eles estavam ali fazendo. Mas pense bem, reflita, como está seu coração? Será que há alguma ferida aberta aí? Você tem alguma mágoa de alguém? Mesmo que tenha acontecido lá no passado, há muitos e muitos anos atrás. Pensa nisso. Vamos curar essa ferida. Vamos tratar. Até abrir, se for o caso. Vai doer. Toda ferida, quando abre, ela vai doer. Mas é preciso abrir. Às vezes ela está toda branca, purulenta, assim, com muito pus, mas não está tratada. Muitas vezes precisa abrir, precisa fazer asepsia, colocar antisséptico, colocar medicamento muitas vezes, e depois fechar. Fechar ela inflamada e não pôr nenhum medicamento, não tomar nenhum medicamento, não vai curar, vai ficar ali latente, vai ficar ali para sempre aquela ferida. É preciso abrir e curar. Uma terceira evidência de ferida na alma é uma pessoa que é presa ao passado. O José, eu tenho certeza, né, naqueles momentos que ele passou ali com os seus irmãos, ele lembrou do passado. Humanamente falando, irmãos, ele é um ser humano, como eu, como você. Então ele deve ter lembrado da inveja, quando ele contou aquele sonho, lembra que ele falou dos sonhos para os irmãos, na boa fé, se abriu, ele foi espontâneo, ele foi verdadeiro, ele não tinha ferida na alma, e ele falou para os irmãos aquilo que ele sonhou. Os irmãos não gostaram muito, depois ele falou para os pais também não gostaram muito do sonho que ele teve e o que isso representava. Mas ele lembrou da inveja, sim, dos irmãos. Ele lembrou do poço que foi jogado. Ele lembrou que foi vendido como objeto. Ninguém gosta de ser tratado como objeto. E nós temos que tomar cuidado com isso para não tratar ninguém como objeto. Nós precisamos amar pessoas e gostar de objetos. E não fazer o contrário. E não fazer das pessoas objeto. Usar, jogar fora. Enquanto você me serviu, eu fui seu amigo, mas sua amiga, mas agora não me interessa mais e descarta. Então veio muita coisa na lembrança do José. E uma pessoa que tem ferida na alma, ela está presa no passado. E ela precisa ser tratada. Tem situações que é preciso até ir até um profissional. Até um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra até. O psiquiatra pode passar até medicamento. E dependendo da situação, tem que trazer a pessoa do passado para vir para o presente. Muitas vezes está vivendo do passado, daquelas lembranças não muito agradáveis e está trazendo algumas consequências para o presente. Um passado não resolvido é um presente perturbador, é um presente com problema. Um passado não resolvido ou mal resolvido traz conflitos para um relacionamento conjugal, por exemplo. Traz
dificuldades no relacionamento entre os filhos, entre pais e filhos, e até espantem, traz até problemas de relacionamento com Deus. Quantas pessoas que sofreram no passado, foram humilhadas, foram usadas, abusadas, e faz a pergunta para Deus: onde o Senhor estava? Ainda culpa Deus por tudo que aconteceu. Porque o Senhor não fez nada. Porque o Senhor deixou isso acontecer. Deus não quer o mal para ninguém. De forma nenhuma. Mas tem circunstâncias que Deus ele deu o livre-arbítrio para o homem. E o homem tem o livre-arbítrio de fazer o que é certo ou o que é errado. Então Deus não tira esse direito, esse livre-arbítrio que ele deu para o homem. E tem pessoas que usam para o bem, tem pessoas que usam para o mal. Mas se usaram do mal para conosco, eu tenho que resolver essa ferida. O meu presente tem que ser o melhor possível. Eu tenho que tirar o melhor proveito desta vida. Se aconteceu alguma coisa no passado, eu tenho que enterrar o que aconteceu no passado, ou voltar lá, tratar e voltar. Muitos profissionais fazem isso, eles voltam para saber aonde foi o trauma, aonde aconteceu aquele impacto, volta lá, trata e volta. E volta realmente melhor, volta com a cura da alma. E é isso que é preciso fazer, é preciso resolver aquela ferida que está nos causando mal. José, naquele período ali, ele estava remoendo o seu passado, imagino com ódio que ele poderia agora fazer os irmãos morrerem de fome, fazer o seu pai morrer de fome, fazer todos pagarem por aquilo que fizeram com ele, porque ele teve uma vida no passado muito dolorida, muito difícil. Mas olha o trabalhar de Deus. Deus foi trabalhando na vida dele e ele foi modificando. Então essa evidência aí do passado, isso é muito forte, isso pode acontecer. E uma quarta evidência aí que aconteceu com José foi o fato de não conseguir, pelo menos naquele momento, naquele capítulo 42, ele não conseguir perdoar. Ele não verbalizou nada para os seus irmãos, não falou nada, nenhum recado para o seu pai de perdão, nem se revelou, lógico, para os seus irmãos. Mas ficou evidente ali a dificuldade de perdoar. Então a ferida pode estar se proliferando na nossa alma se nós não conseguimos perdoar. Isso vai nos machucando, vai nos remoendo, e isso vai causando um mal muito grande internamente em nós. Se você tem dificuldade, presta atenção, se você tem dificuldade de perdoar alguém, você precisa trabalhar com isso. Você precisa abrir essa ferida e consertar, para que ela não venha afetar a sua vida, não venha te prejudicar. Qualquer ferida no nosso corpo, ela causa um mal-estar, ela causa uma inflamação, ela não te deixa tranquilo. Você pode viver a melhor vida possível, pode ser o melhor empresário, pode ser uma pessoa bem resolvida na vida, mas se não tratar essa ferida que está lá no fundo, bem lá no fundo do seu coração, bem lá no fundo, vai ficar faltando alguma coisa. Então, se algo aconteceu no seu passado e tem uma ferida aí, você não consegue perdoar, você precisa trabalhar com isso. Nós vamos dar o exemplo de José, que naquele momento ele não conseguia perdoar porque a dor foi muito intensa. E essa dor fez com que o coração dele se endurecesse. E aí ele ficou uma pessoa amarga, ele começou a ofender os seus irmãos como se fossem espiões. Ele usou máscara, não se revelou para ele, e foi muito agressivo, e com certeza naquele momento ele não conseguia perdoar.
Teve sofrimento no passado? Teve. Teve desprezo? Teve. E agora no presente, o que tem? Pelo menos uma fotografia desse momento. Se você tirar uma fotografia, você vai ver um desejo, mesmo que momentaneamente, de vingança e não de perdão. Então até o momento não tinha nada na vida de José que estava apontando para um perdão. E o que ele pensava? Em pagar com a mesma moeda com que ele sofreu. Mas é difícil pagar com a mesma moeda. Não tinha como os irmãos serem vendidos como mercadores, ser jogado num poço. E mesmo se conseguisse fazer, será que a dor diminui? Se nós pagarmos na mesma moeda, é mal por mal, fez o mal para mim, vai ter o mal. Se resolvesse, eu até falaria, vamos fazer. Mas não resolve. A Bíblia mesmo nos ensina a pagar o mal com o bem. Com o bem. Não temos que pagar o mal com o mal. Primeiro que não resolve o problema, que gera mais maldade, mais violência. Não, nós temos que pagar o mal com o bem. E a história foi acontecendo e lá para o capítulo 45, versículo 5, aconteceu a cura da alma de José. José se revelou como sendo aquele que foi rejeitado, aquele que foi jogado num poço, aquele que foi vendido para os mercadores, aquele que sofreu. E nesse mesmo capítulo, ele revelou, quando ele se revelou para os irmãos, ele falou, isso tudo era plano de Deus. Olha que bonito. Vê lá, capítulo 45, versículo 5. Veja que bonito. Ele falou assim, tudo isso que aconteceu foi plano de Deus, para que eu pudesse ajudar a salvar muitas vidas. E realmente Deus usou o José, primeiro dando os sonhos, que é a revelação, depois deu a capacitação para o José, e aquela venda para os mercadores, aquilo foi providencial, porque aí ele pôde ir para o Egito, e lá ele foi crescendo, foi desenvolvendo, até um momento em que ele foi eleito o segundo maior homem mais poderoso do Egito. E com uma capacitação dada por Deus muito grande para ele gerenciar, administrar aquilo que Deus tinha falado para ele. Vai haver 7 anos de fartura e vai haver, haverá 7 anos de escassez e depois mais 7 anos seguintes serão de fartura. Então, como deu essa revelação, então ele usou aquilo, logicamente, para ser um excelente administrador, e realmente foi um grande administrador no Egito, que muitas pessoas, na época da escassez, a ordem primeiro foi 7 anos de abundância, irmãos, depois 7 anos de escassez. Então, na abundância, ele usou de capacitação para poder armazenar todo esse alimento, e agora, nos 7 anos de escassez, ele sabia administrar também para que não pudesse faltar. E aí foi o que realmente ele fez, com uma grande sabedoria vinda de Deus, para que ele pudesse salvar vidas. Era o propósito dele. Era o propósito de José, mas antes do propósito de José, tinha o propósito de Deus na vida dele. Capítulo 45, versículo 5. E aí as coisas vão começar a mudar. Ele se revela, ele chega um momento que ele abraça os seus irmãos, que ele chora. Aí começa a cura da ferida da alma. Aí você vai olhar e vai ver um outro José quebrantado, um outro José que já não alimentava rancor, mágoa, revolta. Aí ele vai até o capítulo 50, e aí José manda trazer a sua família. Eles começaram a morar no Egito,
a ter abastança ali, porque eles eram parentes do segundo maior homem do Egito. Então olha só o privilégio que eles começaram a ter. E aí ele conheceu o irmão mais novo, reviu o seu pai, né? Então foi um encontro maravilhoso e de reconciliação e de cura da alma. Ali nós vemos a cura do José. Foi realmente maravilhoso. Leia aí do capítulo 42 até o 50, é uma história maravilhosa, vale a pena rever e reler e relembrar que José fez maravilhas ali para que o povo não passasse fome, para que a sua família depois se reencontrasse, ficasse mais unida. E o próprio coração de José foi muito trabalhado por Deus. Olha que situação maravilhosa. E é assim que Deus trabalha conosco. Deus quer curar a ferida da nossa alma. Para curar as feridas da alma, já concluindo e resumindo tudo, meus irmãos, para curar as feridas da alma, é preciso abrir o coração e falar a verdade, tanto para as pessoas como para Deus. Se fala muito aí em verdade, 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 mas nem todos falam a verdade, nem todos. É preciso abrir o coração, falar a verdade para as pessoas, falar a verdade para Deus. Tem pessoas, como eu falei, tentam mentir para Deus. Não, nós não conseguimos mentir para Deus. Para as pessoas, sim. E por um tempo. Por um tempo. Depois que se descobre, aí fica pior a situação. É melhor a gente ser sincero e falar a verdade, porque aí é o caminho para a cura da ferida da alma. Segundo, expresse seus sentimentos sem fingimento, sem usar máscara. Seja você mesmo. É lógico, nós podemos falar tudo o que nós pensamos? Não, nós não podemos sair por aí falando tudo o que nós pensamos. Mas nós só podemos falar muitas coisas que pensamos. Podemos falar dos nossos sentimentos, sem fingimentos. Ah, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E vai ver a vida da pessoa, não tá maravilhoso. Tá tudo bem, a gente costuma perguntar, né, no cumprimento. E aí, como é que vai você? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo maravilha. E não tá. É só pro forma aquilo ali, é só um verniz. Mas o que está por trás, muitas vezes, é uma ferida mal curada. Então, expresse seus sentimentos sem fingimentos. Terceiro, tome a iniciativa da reconciliação. Foi José que tomou a iniciativa da reconciliação, de abraçar os seus irmãos, um sinal de pedindo perdão. E José foi um homem muito íntegro, apesar de ter esses momentos aí do capítulo 42, para mostrar realmente como ele foi machucado, como estava doendo essa ferida, mas como Deus também trabalhou essa ferida na alma de José, e depois ele foi uma pessoa maravilhosa com a sua família. Até o momento em que ele faleceu, lá no capítulo 50 vai falar que ele viveu 110 ou 120 anos, acho que 110. E então, muito tempo. Agora, será que ele viveria todo esse tempo se ficasse com aquela amargura, aquela revolta, aquela ferida mal curada ali na sua alma? Será que viveria tanto tempo? Não sei. Mas eu sei que ali no capítulo 45 ele lavou a alma. Deus trabalhou de uma forma tão maravilhosa que a alma dele saiu curada. Ele se livrou de tudo aquilo que estava atrapalhando a vida dele, aquilo que estava sufocando ele. E é assim que tem que ser. Nós temos que entregar nossa vida para Deus curar as nossas feridas, os nossos traumas emocionais. Jesus mesmo nos ensinou como que nós devemos tratar as pessoas. No capítulo 7 de Mateus, versículo 12, Mateus 7, 12, diz mais ou menos assim: faça aos homens aquilo
que quer que vos faça. Então faça aquilo que você quer que os outros te façam. Se você não quer o mal, não faça o mal para ninguém. Se você não quer que falem mal de você, não fale mal dos outros. Se você não quer que te prejudique, não prejudique os outros. Essa palavra de Jesus é maravilhosa. E nós temos também na palavra de Deus, para nós sempre pagarmos o mal com o bem. Mesmo que alguém faça o mal para você, mas pague com o bem. Isso é maravilhoso. Isso prova realmente que uma pessoa que tem a alma lavada, que tem a salvação em Cristo Jesus e não vive guardando mágoa no coração e não tem desejo de não perdoar. Pelo contrário, quem é servo do Senhor Jesus tem um desejo na alma de perdoar. Não que seja uma atitude, um gesto muito fácil, que não é. É muito difícil, mas é necessário. Curando as feridas da alma. Há um caminho a ser trilhado. Há algumas atitudes a serem tomadas, algumas decisões a serem tomadas. Mas são importantes, são necessárias, eu diria até fundamentais, para que nós possamos ter a alma leve, suave, possamos dormir em paz, encostar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem ficar remoendo mágoa de ninguém, sem nada que venha tirar o nosso sono ou a nossa tranquilidade. Entregue a sua vida na mão do Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, tenho certeza. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não fique fechada em si mesma. Se abra para Deus. Converse com Deus, entregue totalmente as reservas que você tem, aquele quarto escuro, tudo que você tem que ainda não revelou para Deus, que Deus já sabe, mas que você não verbalizou, não expôs. Fale isso para Deus. Tenho certeza que você vai ter a alma totalmente restaurada. Você vai viver nas nuvens, vai viver flutuando, porque você não vai ter mais nenhuma ferida na alma. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está nos ouvindo e nos vendo nesta noite. Quero agradecer a todos que têm participado, que têm comentado na rede social, seja no YouTube, no Face, Instagram, aonde você estiver vendo os nossos cultos. Eu quero agradecer a você e continue sempre nos assistindo, que os cultos online da Igreja Batista Metropolitana possa continuar sendo uma bênção na sua vida. Obrigado por participar, obrigado por nos assistir. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana na presença de Deus. Vão na paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que terminamos de ouvir nesse momento. Obrigado também pelos louvores que falaram profundamente aos nossos corações, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoe todos aqueles que ouviram, que viram, que entenderam a tua palavra nesta noite, Pai Santo. Nós queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Nos dê uma semana de paz na tua presença, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vão na paz. Deus abençoe a todos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes